Eu sou o pastor Nilis Castberg, São Mateus e Espírito Santo. Para que serve a igreja? Para que serve o culto? Em tempos de pandemia, em tempos das mais diversas crises, a igreja permanece firme, fazendo o seu trabalho que lhe é peculiar. A igreja nesse tempo de pandemia continua abençoando, consolando, acolhendo, servindo, compartilhando, distribuindo, seja católica, evangélica. Nós continuamos cumprindo o nosso papel sacerdotal de igreja, nosso papel fraternal de igreja, nosso papel comunitário de igreja. A igreja nesse tempo de pandemia, onde o terror, o pânico foi colocado sobre o povo, entra a igreja com seus líderes, com seu povo, acalmando o povo, abençoando o povo, ajudando o povo, compartilhando o amor de Deus, os louvores, a adoração, a fé. Não são poucos, são muitos desorientados, perdidos, angustiados, que tem nas igrejas o acolhimento, tem nos líderes, seja ele evangélico, católico, outro segmento, nos irmãos da igreja, tem o amor, o apoio, o reforço da fé, e essas pessoas são restabelecidas, são estruturadas, são abençoadas. A igreja, no tempo de pandemia, ela exerce uma função extraordinária, poderosa na vida do seu povo, das cidades. Para que serve a igreja? A igreja, além do pão espiritual para as pessoas, ela também distribui comida, alimento, ela compra remédio, ela partilha, ela multiplica os seus recursos para o povo. Temos igrejas entregando máscara, como a nossa aqui, entregamos máscara para as pessoas, comida para o povo e medicamento para o povo, pagando aluguel para alguns que estão desesperados, perderam emprego, água, luz para o outro. A igreja é extremamente essencial nesse tempo, extremamente essencial, pastores, padres, o povo, nós somos extremamente essencial. Sabe quem não sabe disso? As autoridades, prefeitos, governadores, deputados. Eles não sabem o que é a igreja, eles não entendem de culto, de servir a Deus e ao povo. Eles sabem de outras coisas, mas de culto, de igreja não sabe. Por isso tentam calar a voz da igreja, fechar as portas da igreja, para que o povo fiquem loucos, malucos, dependentes deles, das migalhas que saem das mãos deles. A igreja, ela é poderosa, ela é eficaz no tempo de pandemia. Os pastores, o povo junto, todos nós exercemos um papel extremamente de bênção, de fortalecimento, de pacificar, de ajudar. Ai do mundo se não fosse a igreja, ai da cidade se não fosse a igreja de Cristo na terra, com sua palavra, com sua bênção. Uns estão no online, outros estão com suas portas abertas, recebendo o mínimo que pode receber, e ali abençoando, apaziguando. Por que querem fechar a porta da igreja? Por que querem calar a igreja? Porque a igreja prega a palavra de Deus, a igreja esclarece, a igreja faz as pessoas pensarem, a igreja ensina, mostra as verdades. Eles entendem de igreja. Autoridades têm sido contra a igreja nesse tempo de pandemia. Salomão falou um negócio interessante, que é na angústia da vida, é na aflição da vida, que se conhece o irmão, o amigo. Estamos conhecendo os prefeitos contra a igreja, estamos conhecendo os governadores contra a igreja, estamos conhecendo os deputados federais, estaduais, senadores contra a igreja. Para que serve a igreja para eles? Serve para fazer cafezinho na época da campanha, serve para juntar pastor, padres e pedir voto para eles. Para que serve a igreja para os políticos? Para que serve? Serve para fazer encontros, para arrumar voto para eles, fazer almoços, encontros, reuniões dos líderes, das pessoas, orar pelos políticos, para eles terem voto, sucesso. E quando vem as crises mundiais, municipais, nacionais, querem fechar a igreja, querem fechar a voz da igreja. A igreja tem dono, e o dono dela se sacrificou lá na cruz do Calvário pela igreja. O nome dele é Jesus. Ele cuida da igreja, ele caminha com a igreja, ele é o dono da igreja,
Ele vai julgar a igreja e vai julgar todos vocês que fazem um trabalho contra a igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos, nesse tempo de pandemia, estar firmes em Cristo Jesus, o autor da nossa fé. Vamos permanecer firmes fazendo o nosso trabalho, ainda que as autoridades nos proíbam, a igreja não vai parar. Mas que ficou feio, ficou. Decretos, portarias, impedindo o culto, impedindo a aglomeração. Olha, fecharam as igrejas, reduziram os cultos para quase zero. A pandemia explodiu. É a igreja? É os cultos? Senhores, prefeitos e autoridades desse país, vamos deixar de hipocrisia. A igreja vai se manter firme no propósito, ensinando verdades para o povo. Vamos permanecer sendo igreja, cuidando, abençoando e acolhendo o povo. E que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e nos guarde.